Na noite de 22 de junho de 1996, logo depois de fazer os cabelos, Susana Marcolino estacionou seu Fiat Tipo de cor azul metálico em frente a uma locadora de vídeos em Maceió. Impecável em cima de seu salto alto, com as unhas pintadas de vermelho e batom da mesma cor, a jovem de 28 anos entrou na loja para escolher o filme que veria naquela noite com o namorado, Paulo César Farias. Depois de alguns minutos, Susana deixou a loja com uma fita VHS escolhida. O filme era O Assassino, de James Lemo, um suspense que gira em torno de um homicídio e a sua consequente investigação que busca elucidar se o assassinato em questão tratava-se ou não de um crime passional. Com o filme em mãos, Susana seguiu para a casa de praia de Guaxuma, onde o namorado a aguardava para jantar. Acompanhados de Augusto Farias, o irmão de PC Farias, e de sua namorada Milane, o casal bebeu uísque, vinho, champanhe e comeram camarão. Entretanto, os planos daquela noite subitamente mudaram e o filme O Assassino jamais foi assistido pelo casal. Na manhã do dia 23 de junho, por volta das 11 da manhã, Susana e PC Farias foram encontrados mortos na cama onde dormiam, cada um com um tiro no peito. Era o início de uma investigação mal conduzida, guiada por interesses obscuros e com resultados de caráter duvidoso. Surgia aqui um questionamento que jamais foi respondido com certeza. O que aconteceu com Susana e PC Farias na madrugada de 23 de junho de 1996? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar sobre o misterioso caso PC Farias. Um caso que mistura política, corrupção, romance e assassinato em um dos grandes mistérios de repercussão nacional. Esse caso, por sinal, foi um dos primeiros que o meu pai, o Senhor Café, vocês conheceram ele no episódio 100 aqui do podcast, que foi um especial de Dia dos Pais. Se você não escutou, corre lá, porque o Senhor Café, gente, eu ouvi dizer que vocês amaram ele. Então, foi muito bom. Enfim, esse caso do PC Farias foi um dos casos que ele me pediu pra fazer assim que ele ficou sabendo que eu tava fazendo um podcast de True Crime. Então, foi, tipo, uma das primeiras sugestões que eu recebi do podcast. E tô aqui 5 anos depois. Eu demoro, mas eu chego lá, gente. Tô aqui 5 anos depois pra fazer esse caso que o seu Magno, o Senhor Café, pediu. Então eu vou dedicar esse episódio aqui pra ele. Beijo, pai. Além do Senhor Café, quem também sugeriu esse episódio foram os seguintes crimezeiros: a @Susanandes, @K2_S, @Babeazevedo, @Lamivera, Marcos Tapajós, IG.G.C, Tatiana Ribeiro, Luana Rapoport Furtado e Luana Magnoni. Muito obrigada por sempre enviarem sugestões e indicações. Eu adoro ver o que vocês estão a fim de escutar. Bom, se você quer dar aquela moral aqui pra Dona Café, gente, que tal clicar na estrelinha aí no seu aplicativo e avaliar o podcast? Deixa aí as suas 5 estrelinhas. Segue também o Café com Crime pra não perder nenhum novo episódio e ative as notificações pra saber sempre quando um novo episódio chegar. E tudo isso ajuda demais o podcast a crescer. E com isso, bora começar do começo?
Anos antes de ser encontrado morto em sua casa na praia de Guaxuma, uma das mais belas da cidade de Maceió, em Alagoas, Paulo César Farias foi um dos protagonistas do maior escândalo de corrupção do Brasil, sendo responsável pelo desvio de milhões de dólares. E sim, gente, vamos precisar mergulhar na história da política nacional da época para entender a trama complexa que envolve o assassinato de PC Farias. Eu prometo que eu vou contar essa parte, entre aspas, chata da história, o mais rápido que puder e da forma mais divertida possível para ninguém dormir no ponto, tá ok? Mas quão chato, né? Pode ser uma história que envolve só falcatrua, mutreta, jeitinho brasileiro, não é nem um pouco chato. Então vamos lá, vamos para a história. Paulo César Siqueira Cavalcante Farias, conhecido como PC Farias, nasceu em Passo de Camaragibe, Alagoas, no dia 20 de setembro de 1945. Ele era um empresário, mas ganhou notoriedade mesmo ao se tornar tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello. Por sinal, a primeira eleição após quase 3 décadas de ditadura militar no Brasil. Era ele, o PC, quem gerenciava as contas, arrecadava fundos, mantinha os registros em ordem para prestação de contas, fechava acordos financeiros com grandes empresários. A sua participação ela foi imprescindível para que Collor se tornasse o presidente mais jovem do Brasil em 1989. O discurso adotado na campanha do presidente era o de caça às bruxas. Ele prometeu combate à inflação e corrupção, apoio aos pobres, só que o que ele fez foi basicamente o contrário, né? O Collor assumiu a presidência em 15 de março de 1990 e, como é de conhecimento geral da nação, no dia seguinte ele implementou o Plano Collor, que confiscou as cadernetas de poupança, que era um investimento muito popular na época, o saldo das contas correntes e demais aplicações financeiras do povo brasileiro, congelando assim o saldo dessas contas por 18 meses. Essa medida confiscou em média 100 bilhões de dólares, o equivalente a 30% do produto interno bruto do Brasil naquele ano. Quem tem 30, 40 anos, apesar de já serem nascidos na época, não devem se lembrar do caos que essa medida causou para a população, mas vocês devem ter ouvido com certeza dos pais, dos avós de vocês contando sobre a época. Eu lembro muito dos meus avós falando sobre isso, e aliás o meu avô, depois disso ele ficou extremamente desconfiado, nunca mais pôs dinheiro em banco e ele literalmente guardava o dinheiro dele embaixo do colchão, gente. Porque assim, não queria que rolasse ninguém pegando o dinheiro dele da conta do banco novamente. Essas medidas, elas geraram muito prejuízo e instabilidade no Brasil e, deixa eu te contar aqui uns causos para vocês terem noção do que foi viver nessa época. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um agricultor teve um dia de fúria ao confirmar o bloqueio de suas contas. Esse homem tinha acabado de vender uma propriedade e usaria o dinheiro para bancar os estudos dos filhos. Ele tinha escolhido guardar a verba em uma conta poupança porque ele acreditava que seria o investimento mais seguro possível que ele poderia fazer e ficou a ver navios após esse anúncio, dessa medida do governo. Revoltado, ele entrou no seu carro e acelerou em direção a uma agência do Banco Safra, destruindo a porta de vidro. Ele meteu o carro no banco. Então a galera tava assim, gente, era uma fúria muito grande isso. Também houve quem ficou tomado por esse desespero de não ter acesso ao dinheiro e desistiu da própria vida. Um dentista de Campos, no Rio de Janeiro, atirou contra o próprio ouvido após ter suas economias congeladas. Ele planejava comprar um apartamento para os filhos e se viu incapaz de poder prover para a família. Isso sem contar nas falências. Milhares de empresários não tiveram como honrar os seus compromissos com os funcionários, por isso suspenderam pagamentos, demitiram funcionários, fecharam as portas. Foi assim, um caos. A política, que de acordo com os responsáveis tinha o objetivo de resgatar a dignidade dos brasileiros, foi a responsável por destruir sonhos. E de maneira bem resumida, o governo Fernando Collor de Mello entrou para a história como sinônimo de corrupção, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas, com golpes e mutretas que arrecadaram o equivalente a 8 milhões de dólares de empresários, que é aí mais de 30 milhões de reais. E quando eu digo arrecadou de empresários, muitas coisas eram propina, suborno, enfim, essas coisas todas, né? Mas o esquema ele foi muito além.
E segundo depoimentos colhidos pela Polícia Federal, a trama movimentou cerca de $1 bilhão. Isso mesmo, $1 bilhão dos cofres públicos em apenas 2 anos e meio do governo Collor. O escândalo resultou em um processo de impeachment e Collor foi afastado de seu cargo em setembro de 1992, sob a acusação de liderar o esquema de corrupção. O presidente renunciou do seu cargo no dia 29 de dezembro de 1992. E aqui entra o nosso personagem principal desse episódio, que é o PC Farias. 6 meses depois de Collor renunciar, o PC foi acusado de ser o responsável por montar uma rede de tráfico de influência e corrupção no governo. Apesar de, obviamente, não ter agido sozinho, ele pagou o pato sozinho, sendo indiciado em 41 inquéritos criminais e teve sua prisão decretada em 31 de junho de 1993. Com a sua prisão decretada, o PC Farias juntou as suas coisinhas e, deu no pé. Fugiu do interior de Pernambuco em direção a Paraguai e a capital argentina também, Buenos Aires. De lá ele seguiu para Londres, quando foi encontrado pelo então repórter da Globo, Roberto Cabrini. O Roberto tentou ali uma entrevista com o PC, conversou com ele, mas no final o PC falou, não quero dar entrevista, né? Deu uma negativa. Mas já era tarde demais, porque o Roberto já tinha gravado o PC e divulgado o seu paradeiro no Jornal da Globo. Isso aconteceu no dia 21 de outubro de 1993. E apesar do PC tentar fugir novamente, foi para a Ásia, teve todo um rolê por lá, ele acabou sendo deportado para o Brasil em novembro de 93 também. A sua esposa, a Elma Faria, ela insistia para que o marido denunciasse os envolvidos dos esquemas para que ele deixasse de ser um bode expiatório, e ela chegou a fazer ataques diretamente ao ex-presidente Fernando Collor, dizendo: "Ele não agiu sozinho, o chefe maior, o chefão, foi quem mandou." A partir de 3 de dezembro de 1993, o PC Farias ficou detido em um quarto na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele aguardou o seu julgamento por 1 ano, quando o Supremo Tribunal Federal o condenou a 7 anos de prisão por falsidade ideológica e 4 anos por sonegação fiscal. Isso em dezembro de 94. Após ser condenado, ele foi transferido para o QG do Corpo de Bombeiros em Maceió, onde ele cumpriu pena por mais 1 ano, sendo liberado em dezembro de 95 para cumprir o restante da sua condenação em regime aberto. A sua única obrigação era respeitar o horário de recolhimento à noite, finais de semana e feriados. Quando ele saiu da cadeia, finalmente, a sua vida tinha mudado. A Elma Farias, a sua esposa, morreu de edema pulmonar agudo e insuficiência cardíaca, deixando o PC viúvo. Mas olha, o PC não demorou para encontrar um novo amor. Ainda na cadeia, ele, um homem de quase 50 anos, conheceu a jovem Suzana Marcolino da Silva, de 28 anos. Nascida na cidade de Palestina, no sertão alagoano, a Suzana cresceu no meio político. Era filha de Jerônimo Marcolino da Silva, ex-prefeito da cidade, e de Dona Maria Auxiliadora, que foi vereadora e presidenta da Câmara de Palestina. A Suzana morava em Maceió e conquistou o coração de PC em uma visita, assim, sob umas circunstâncias nunca esclarecidas, tá? Porque, afinal, como que você conhece alguém com um interesse romântico dentro da cadeia? Tipo, quem que os aproximou? Quem que falou, Suzana, vai lá visitar o PC na cadeia, hein? Vai lá, o primeiro encontro na cadeia. Eu não sei, nunca ficou muito bem explicado, mas eles se conheceram na cadeia dessa forma. E rolou ali o amor deles. Assim que PC Farias ganhou a sua liberdade, ele manteve o seu relacionamento com a jovem, porque ele estava apaixonado. Ele presenteou a Suzana com uma loja de roupas na Galeria Fashion Mall, no bairro Pajuçara. E também presenteou ela com um carro. Imagina, tá aqui uma loja de presente. Não é que ele comprou roupa pra ela, ele comprou uma loja inteira pra mulher, gente. E deu carro, deu tudo pra ela, né? Eles estavam juntos nesse namoro desde fevereiro de 1995. Mas eram bem discretos, ninguém sabia de nada. A primeira aparição pública desse novo casal foi em 3 de maio de 1996, quando o pai de PC faleceu. Em um momento de dor e luto, o PC Farias foi acompanhado de Suzana ao velório e acabou assumindo ali o seu relacionamento para o Brasil.
Além de retomar a sua vida amorosa, o PC Farias também estava retomando projetos de trabalho, o seu próprio jornal, o Tribuna de Alagoas. Na verdade, esse projeto ele já tinha nascido durante o mandato de Collor. A Tribuna existia, os profissionais trabalhavam normalmente em um ritmo comum ali de qualquer redação de jornal diário, mas as edições não iam às ruas por uma briga entre os irmãos Fernando e Pedro Collor. O Pedro era contra esse jornal, achava que ia dar problema, além de ser briga de interesse, né? Porque o Fernando Collor era dono da TV Gazeta em Alagoas, então não ia dar muito certo. E isso acabou levando ao fechamento da redação. Mas em 1996, o PC Farias retomou o seu projeto do jornal e ele estava muito animado com a previsão de lançamento para junho daquele ano. Porém, o lançamento só aconteceu em agosto. E o motivo do atraso? O assassinato de PC Farias e de sua namorada Susana Marcolino no mês de junho, na véspera do dia de São João. Na noite anterior ao crime, PC, Susana, Augusto e Milane, os cunhados, haviam jantado, bebido. Em teoria, iriam assistir um filme juntos, coisa que nunca aconteceu. Mas era o plano da noite. E como iriam beber e dormir tarde, PC e Susana deram ordem que os seguranças os acordassem apenas às 11 da manhã. Assim que o relógio marcou o horário, 5 seguranças chamaram pelo local na porta do quarto, mas nem PC e nem Susana atenderam aos chamados. Como haviam 2 portas antes do acesso ao quarto, os funcionários decidiram arrombar a janela do quarto onde o casal dormia. Mas assim que entraram no cômodo, deram de cara com PC na cama, deitado de barriga para cima, vestido com um pijama cinza e enrolado em um cobertor. Era possível ver a marca do tiro ao lado de seu mamilo direito. Do lado esquerdo da cama estava Susana, também com um tiro no peito. A bala atravessou o seu corpo e furou um biombo de madeira logo atrás. Diante da cena, os seguranças ligaram para o irmão de PC, o Augusto Farias, que estava lá na noite anterior. Ele era deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Maceió, por sinal. A polícia também foi acionada e logo a perícia começou. Ao analisarem a cena do crime e os corpos, concluíram que PC foi assassinado com um tiro a queima-roupa, um disparo no peito que perfurou seus 2 pulmões, provavelmente enquanto ele dormia, causando morte súbita. Susana foi encontrada ao seu lado também com um tiro no peito. Próximo a ela estava um revólver calibre 38 que foi recolhido pelos peritos e encaminhado para a realização de exames. Mesmo antes da finalização da perícia, Cícero Torres, delegado responsável pelas investigações, apontou para a possibilidade de um crime passional. Susana teria assassinado o namorado enquanto ele dormia e, em seguida, tentou contra a própria vida. E como ele conseguiu chegar nessa conclusão antes mesmo de terminar a perícia? Bem, a única informação até aquele momento era a existência de pólvora nas mãos da namorada de PC Farias. Parece sugestivo? Sim, mas o diretor técnico do Instituto de Criminalística de São Paulo, o José Bart, alertou para o fato de que o indício não era uma prova determinante. Era preciso esgotar todas as possibilidades antes de chegar a qualquer conclusão. Mas sabe como é, né? A história de um crime passional era intrigante, e foi essa versão que ganhou força em Maceió e em todo o país, e teve apoio incondicional da família Farias. Mas é claro, né? Como, por exemplo, Gabriel Mocinho, primo e porta-voz da família Farias, compartilhou que PC e Susana estavam enfrentando uma crise por conta dos ciúmes excessivos de Susana, sem contar no desejo que ela tinha de ser assumida como esposa. Ela tinha o desejo de ocupar o antigo lugar de Elma Farias. Mas a chegada de Paulo e Ingrid da Suíça, que eram os 2 filhos de PC, eles vieram passar férias no Brasil e essa chegada deles dificultou ainda mais os seus planos de se casar com o PC naquele momento. Ainda segundo Gabriel Mocinho, a hipótese de assassinato seguido de suicídio ganhava força porque os investigadores encontraram balas no carro de Susana, um forte indício de que ela havia levado o revólver para matar o namorado. Lembrando que isso é segundo o primo, ali da família Farias. Mas sendo PC
o PC Farias, né, quem ele era, um cara cheio de corrupções, um cara do governo, um cara, né, que tinha muito interesse em cima dele, né? Ele era um grande arquivo vivo de informações sobre a corrupção e política do governo Fernando Collor. Então, será mesmo que o seu assassinato teria sido por conta da namorada? Por um ataque de ciúmes? Aliás, o PC, ele sabia que ele era um grande arquivo vivo que poderia muito logo virar um arquivo morto. Ele sabia que as informações que ele tinha eram capazes de fazer, assim, estragos enormes se ele decidisse abrir a boca. Tanto que ele vivia rodeado por seguranças, ele nunca estava sozinho, estava sempre ali com a sua equipe de proteção. E esses seguranças, contratados para garantir a integridade do PC, eles, por sinal, tinham um ouvido bastante seletivo, viu? Eles disseram que não ouviram os tiros disparados dentro do quarto. Alegaram que foram dispensados de seus postos por volta das 2 da manhã e se retiraram para descansar em outra casa que ficava no mesmo terreno dessa casa onde PC e Suzana foram mortos. Eles disseram que não ouviram e nem viram nada. Mas, ao mesmo tempo, eles diziam que lá pelas 3 horas da manhã ouviram discussões entre PC e Suzana. Ouviram longas discussões ali naquela madrugada quando tudo aconteceu. Uma briga feia. Ouviram isso, mas tiro? Não, isso não ouviram. De certa forma, isso corroborava com a ideia de que o assassino já estava dentro da casa, porque eles não ouviram arrombamento, não ouviram tiro, não ouviram nada. Então, dava muito a entender que foi a Suzana que estava dentro da casa. Apesar de não acreditarem na culpa de Suzana, a família Marcolino decidiu que não buscaria apoio e tampouco encabeçaria nenhum movimento por justiça naquele momento. Eles tinham muito medo de represálias da família Farias, a qual eles chamavam de máfia, né? Eles eram muito poderosos. Eles tinham medo pelos filhos, pelos pais da Suzana e se calaram. Diziam que não podiam dizer o que realmente pensavam sobre o caso naquele momento. A dona Maria Auxiliadora, a mãe de Suzana, aconselhou a filha por diversas vezes a terminar com PC. Ela era política e ela sabia que era um meio perigoso, principalmente pela história de PC Farias. Mas a Suzana se sentia segura ao lado do namorado. Sempre dizia para a mãe que ele tinha muitas seguranças e que nada de ruim aconteceria com ela. Infelizmente, ela estava enganada. O enterro do casal não foi nada fácil. Suzana e PC Farias foram enterrados no dia 24 de junho de 1996, no cemitério Parque das Flores, em Maceió. Ela, às 10 da manhã, e ele, às 3 da tarde. Era para ambos terem sido enterrados às 10 da manhã, mas a família Farias quis evitar o constrangimento de estar no mesmo ambiente da família Marcolino, de quem eles consideravam ser a família da assassina de PC. Agora, se os Farias tinham pedras para jogar em Suzana, deixa eu te contar que a família Marcolino também tinha escudos para se defender. E não contavam com testemunhas duvidosas ou boatos. Eles se fortaleceram com evidências periciais que mostravam que Suzana era tão vítima quanto PC Farias. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. My hospital stay would have cost $25,000, but with VA healthcare, it's free. My education would have cost $42,000, but with VA benefits, my books, tuition, and housing are all covered.
The down payment for my home would have been $74,000, but with my VA home loan, my down payment was $0. My service was then. My benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. A família de Susana Marcolino alegou que o corpo dela apresentava um calombo roxo na testa, de aproximadamente uns 4 centímetros de diâmetro, além de uma marca de 2 centímetros na parte interna do lábio superior, aparentando ser um corte. A polícia até então afirmava que não havia rolado uma luta corporal antes da morte do casal, pois, na teoria deles, a Susana teria atirado em PC enquanto ele dormia e depois atirado contra si própria, então não tinha luta, né? Mas essa versão não estava colando para a família Marcolino, porque se não teve briga, por que Susana tinha essas marcas roxas no corpo? O diretor do Instituto Médico Legal de Alagoas, o Marco Antônio Peixoto, chegou a dizer que manchas são hemorragias e que os corpos não apresentavam lesões internas e externas resultantes de luta corporal. Uma versão não compartilhada por outros peritos. O legista Nelson Massini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo e afirmou que a mancha no rosto da namorada de PC Farias era um forte indício de lesão ocorrida antes da morte. Afinal, um corpo morto não é capaz de produzir um hematoma. E tem mais. Relatos de pessoas próximas a Susana descartavam qualquer intenção de um suicídio. Não era o perfil dela. A Susana tinha planos, ela queria se casar sim, ser assumida como esposa de PC Farias, morar com o amado dela, dividir as escovas de dentes. A ideia de assassiná-lo certamente não passava por sua cabeça. Ela era louca de amor por PC. As 12 horas que antecederam a sua morte eram provas disso. Os investigadores refizeram os passos de Susana e não encontraram nada que fosse identificado como um sinal para o crime contra o namorado. Ela, inclusive, esteve em um salão de beleza no centro de Maceió e se recusou a cortar uma franja porque sabia que o PC não ia gostar. Ela não mexeu no corte do cabelo, mas fez as unhas, deixou o salão por volta das 8 da noite, passou numa loja de roupas, depois na locadora e depois foi direto para a casa do namorado. Estava feliz e cheia de planos. Ela não emitiu nenhum sinal que chamasse a atenção dos amigos e familiares, como uma premeditação ali daquele crime. Então, para eles não fazia sentido essa história do homicídio seguido de suicídio. Mas nada disso importava para o responsável pelas investigações. O Cícero Torres não tinha dúvidas de que o tiro que matou PC Farias foi disparado por Susana. Em uma entrevista, o delegado apresentou a seguinte opinião, abre aspas, minha convicção de que Susana matou Paulo César e depois se suicidou está baseada no que a perícia e a autópsia já apuraram. O primeiro indício usado pela tese do delegado é o de que a necrópsia atestou que havia pólvora na mão direita de Susana. Fecha aspas. Além disso, para Torres, os tiros disparados dentro da casa na praia de Guaxuma não foram dados por um profissional. Em sua opinião, um profissional contratado para acabar com a vida de PC Farias daria um tiro certeiro no coração ou na cabeça da sua vítima. E tá bom, o tiro pode não ter sido disparado por alguém acostumado a manusear armas, mas o assassino de PC Farias conseguiu liquidá-lo com apenas um tiro no peito. Mesmo que não tinha atingido o coração, cabeça, etc., foi um tiro certeiro. Isso não quer dizer que não foi profissional ou que foi... Enfim, é meio assim, nada a ver essa alegação. E deixa eu te contar uma coisinha sobre o delegado Cícero Torres. Ele era amigo da família Farias e assumiu as investigações após ser designado pelo secretário de Segurança de Alagoas, José Amaral. Em 1999, tanto Cícero Torres quanto José Amaral respondiam pelo crime de tráfico internacional de armas, o que eles negavam, obviamente. Mas é esse tipo de pessoa que estava ali
encabeçando as investigações, né? Enfim, o delegado Cícero Torres também opinou sobre a briga que os seguranças teriam ouvido naquela noite. Lembra que eu mencionei anteriormente sobre os seguranças não terem ouvido os tiros, mas sim as discussões entre PC e Suzana naquela noite? Tipo, a briga tava tão feia que o casal gritava mais alto que o estampido de uma arma calibre 38. Possível, né? Enfim, o Cícero Torres ele afirmou que essa briga pode ter sido fruto de uma tentativa de PC Farias terminar o relacionamento, já que a Suzana o estava pressionando para casar, e esses não eram os seus planos. O PC, inclusive, mantinha outros relacionamentos paralelamente. A Suzana não era a sua única namorada. E ele não estava muito afim de assumir a Suzana como esposa e ter que dar satisfação para as outras mulheres da sua vida. E isso parecia um belo de um motivo para Suzana cometer o crime. Fato é que a família Farias não gostava de Suzana. Achava que a jovem era uma alpinista social. E assim, gente, beleza, eu não quero falar nada, porque amor é amor, idade é idade, mas vamos lembrar que tinham 22 anos de diferença entre Suzana e PC. A Suzana era uma moça linda, cabelos ao vento, sabe? Pele lisa de bebê. E o PC, bem, ele era um cara que parecia, na verdade, ser mais velho do que ele era. Ele era calvo, nada contra calvos, mas é que ele era aquele tipo de cara que... tiozão, típico tiozão. 50 anos, barrigudinho, calvo, de bigodes, óculos grandes, sabe? Nada a ver com a Suzana. E ele dava tudo pra ela. Carros, lojas de roupas, cartão de crédito sem limite. Então, sim, dá a entender que ele era um sugar daddy pra ela, né? Talvez eles tinham razão de dizer que ela era uma alpinista social. Podemos afirmar com certeza? Não, pelo menos eu não posso afirmar com certeza. Mas esse era o cenário, tá? A família Farias achava que Suzana se relacionava com homens ricos para obter vantagens financeiras e viver uma vida confortável às custas de seus amantes. E, vamos lá, um de seus ex-namorados era ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente Fernando Collor. Sim, Fernando e PC, brothers compartilhando Suzana. Mas nem só de homens ricos era composta a lista de conquistas de Suzana. Ela também namorou o sargento da PM, Flávio de Almeida Júnior. E ele era segurança de quem? Isso mesmo, de PC Farias. A opinião pública e as famílias queriam respostas. Precisavam saber o resultado da perícia, a dinâmica do crime, saber se a tese de que Suzana assassinou o namorado se confirmaria, ou se foi uma queima de arquivo, ou se foi ciúmes de alguém de fora. Mas em vez de confirmações, mais linhas investigativas se abriam e davam um nó na cabeça de todos. Nesse ponto da história, surge o chefe do Departamento de Medicina Legal da Universidade Federal de Alagoas, Jorge Sanguinetti. Ele contestou a versão da polícia alagoana de que o crime cometido na casa de praia foi um crime passional. O Sanguinetti ele veio a público jogando teses no ventilador para complicar a versão da polícia e afirmou com todas as letras que Eduardo Amaral, o secretário de Segurança Pública do Estado, estaria pressionando o legista responsável pela autópsia para assinar um laudo inconclusivo que favorecesse a versão de que Suzana matou o namorado. Politicagem. As suas informações caíram como uma bomba, estamparam as capas de jornal de todo o país e movimentaram o caso. Como Sanguinetti conseguiu acesso às informações confidenciais e resolveu contestar publicamente a versão da polícia? Simples. Os 3 legistas responsáveis pela autópsia de PC Farias e Suzana Marcolino eram ex-alunos do médico. Além de médico, o Dr. Sanguinetti também era coronel da Polícia Militar e diretor do Hospital da Polícia Militar de Alagoas. Ele era um homem influente em seu meio e com muita credibilidade, então o que ele falou teve muito peso. Com as fotos e documentos da autópsia em mãos, o Jorge Sanguinetti afirmou com segurança que Paulo César Farias não poderia ter morrido deitado, pois a bala teve uma trajetória circular, entrando pela região da axila esquerda, atravessando os pulmões e se alojando nas costas. Ele disse ainda que o assassino de PC estava a uma distância de 1,20 m e não a queima-roupa ali. E que por isso a versão de que o tiro que o matou foi disparado de perto
não se sustentava. De acordo com a interpretação de Sanguinetti, a tese de suicídio de Susana também não fazia o menor sentido, tendo em vista que o percurso da bala em seu corpo foi de cima para baixo, o que indicaria que o assassino estava acima dela, talvez de pé ao lado da cama. Caso tivesse cometido o suicídio, como afirmavam as autoridades, seria preciso que Susana tivesse usado a mão esquerda para apoiar a mão direita, mas os sinais de pólvora constavam apenas na sua mão direita, o que eliminaria essa possibilidade de suicídio. A posição do corpo era outro ponto divergente, segundo Sanguinetti. Para estar deitada com parte do corpo encostada na parede e com a arma entre as pernas, o suicídio de Susana só faria sentido se ela tivesse apertado o gatilho ajoelhada em cima da cama. Mesmo assim, a arma teria que estar entre as mãos, e só nessa posição seria possível terem encontrado a arma e o corpo dela da forma como estava, mas era algo que não fazia sentido também. Essa aparição pública do Sanguinetti causou aquele rebuliço, foi tiro, porrada e bomba. O Eduardo Amaral se revoltou com as acusações, negou ter pressionado o legista para que os dados não fossem divulgados e afirmou que não havia motivos para as acusações, chamando Sanguinetti de desequilibrado e que só estava louco para aparecer. Apesar da reação calorosa de Eduardo Amaral, a imprensa estava no pé dos investigadores e apontando as falhas do inquérito e a pressa para fechar o inquérito. Chamava muito a atenção a polícia já ter uma versão pronta na ponta da língua 24 horas após o crime, mesmo sem nenhum laudo pericial em mãos. Entre as falhas publicadas na época, estava o fato da polícia não ter examinado as roupas e as mãos de todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime, para constatar ali se havia ou não vestígio de pólvora. A caixa da arma usada no crime, que foi encontrada no carro de Suzane, foi deixada na mão dos jornalistas que cobriam o caso, e a arma estava guardada numa gaveta do perito Nivaldo Cantuário, sem nenhum cuidado. A perícia, que deveria ter sido realizada em uma cena de crime intacta, só foi feita dias depois e com o quarto totalmente mexido. E aqui voltamos a falar do ex-namorado de Susana, o do segurança do PC chamado Flávio. Acontece que, segundo o depoimento do caseiro do PC Farias, um homem chamado Leonino Carvalho, ele disse que recebeu ordens de Flávio Almeida para alterar a cena do crime. O que acontece? O Leonino disse que a casa estava com um forte mau cheiro depois do crime, né, de tudo que aconteceu, e ele ligou para o Flávio para avisar sobre isso. E o Flávio mandou ele limpar o quarto e jogar as coisas fora. Essa ordem, dada pelo polícia militar Flávio Almeida, ex-namorado de Susana, foi dado 3 dias depois do crime. O delegado Cícero Torres liberou que as empregadas da casa fizessem a limpeza do local e até o colchão foi queimado na praia. Isso sem contar na quantidade de gente que circulou pelo lugar e não se sabe quantas pessoas entraram no quarto desde o dia do crime, mas a cena ficou totalmente prejudicada. A pergunta que fica é: os erros cometidos foram propositais? Porque quem trabalha na investigação de assassinatos sabe muito bem como proceder nesses casos. Todo o imóvel deveria ter sido isolado e todas as pessoas que estavam no local deveriam ter sido listadas para que as impressões digitais fossem confrontadas com as encontradas na cena do crime. Além disso, policiais não deviam mexer nos corpos ou deixar os empregados limparem a cena do crime, né? Esse é um trabalho que cabe apenas aos peritos especializados no momento correto. E ainda, para completar, era de conhecimento geral que antes que a perícia chegasse ao local, um delegado mexeu no corpo de PC Farias, alterando aí a cena completamente. O delegado Cícero sabia que esse não era o procedimento padrão. Ele era um policial experiente. Então, gente, como que o cara autorizou a limpeza do quarto? Isso não... como que você vai queimar um colchão na praia? Sabe? Não me desce. Não me desce. Bom, toda essa confusão em torno das investigações fez com que o ministro Nelson Jobim e o diretor da Polícia Federal, Vicente Chelotti, decidissem não apenas acompanhar os trabalhos de perto, mas assumirem oficialmente a investigação. E aí surge uma outra tese entre os agentes da Polícia Federal.
Lembram do projeto do jornal Tribuna de Alagoas? Pois então, o PC havia contratado os melhores profissionais das empresas do grupo ligado à família Collor. Esse fato de estar envolvendo pessoas ligadas a Collor para tirar o seu projeto de jornal do papel poderia ter contrariado os interesses dos empresários de comunicação da região. Ainda mais já sabendo o histórico do Tribuna de Alagoas, que já havia sido fechado anteriormente pelo irmão de Fernando Collor, isso aí era motivo para briga, sabe? E aí, meses antes do lançamento da Tribuna, o PC Farias é morto? Era uma hipótese que também precisava ser investigada com rigor. Ou seja, minha gente, de teoria, esse caso tá cheio. Cada hora era uma linha investigativa diferente. Mas ninguém esperava pela reviravolta que aconteceu no dia 27 de junho de 1996. O deputado federal e irmão de PC Farias, Augusto Farias, entrou no radar da Polícia Federal como um dos suspeitos pelo assassinato do irmão. Augusto Farias era o tio mais querido dos filhos de PC Farias, e ele tinha assumido o papel de administrar o momento difícil da vida dos sobrinhos. Afinal, eles haviam perdido a mãe 2 anos antes da tragédia com o pai. Estavam órfãos e precisavam de apoio e acolhimento. Ele também era um dos responsáveis pela gestão das contas bancárias de PC no exterior, sendo o detentor de senhas e de todo o inventário do irmão. Foi assim que o seu nome entrou na mira das investigações. Afinal, seria o crime perfeito. Quem desconfiaria da participação do irmão no assassinato? Eles tinham uma boa relação e Augusto era pré-candidato à prefeitura de Maceió, um homem acima de qualquer suspeita e com acesso irrestrito aos bens da vítima. A essa altura, a Polícia Federal já aguardava o resultado de exames realizados nas vísceras do casal. Caso eles tivessem sofrido envenenamento, a suspeita sobre Augusto e os seguranças ganhariam ainda mais força. Porque sim, a tese era de que Augusto teria feito tudo com a ajuda dos seguranças que estavam na casa no dia do crime. A família Farias recebeu a notícia dessa suspeita com surpresa e se posicionou diante da acusação. Para eles, suspeitar de Augusto era irresponsável da polícia. Era fruto de uma confusão mental por parte dos investigadores. Só poderia ser, obviamente. Mesmo com a federalização da investigação, por algum motivo, o Cícero Torres, o delegado, continuava atuando no caso, e ele convocou Augusto Farias para depor. Antes, ele fez questão de ressaltar que não via o irmão de PC como suspeito, mas que as investigações o apontavam, então ele tinha que tirar o depoimento do cara, enfim. Coincidentemente, logo que Augusto foi parar lá no posto da Polícia Federal, uma nova informação voltou a colocar Suzana novamente como a autora do assassinato seguido de suicídio. E claro, assim, o Augusto Farias conseguiu se livrar de toda a atenção. É que ficou provado que a arma utilizada para matar PC Farias foi comprada por Suzana Marcolino 9 dias antes do crime. Quando puxaram os dados da arma localizada ao lado do corpo de Suzana na cena do crime, a investigação descobriu que o revólver pertencia a José Jefferson Calheiros de Medeiros. Ele era filho do prefeito de Atalaia, uma cidade que fica distante a 48 quilômetros de Maceió. Ele também era dono da churrascaria O Casarão. O Jefferson havia entregue a arma na mão da esposa Mônica. Nesse mesmo dia, Mônica recebeu Suzana e a sua prima Zélia para negociarem a compra da arma. A namorada de PC Farias disse que queria dar a arma de presente para a mãe e passou um cheque do Banco Rural no valor de R$350. O curioso nesse caso é que a bolsa que foi devolvida, a bolsa da arma, devolvida à família Marcolino pela Polícia Civil, não tinha nenhum talão de cheques ali dentro, como era esperado. E o seu SIC, que era o documento, tipo o CPF da época, estava rasgado bem na parte da assinatura, dando a entender que talvez nem era o verdadeiro ali dela. O celular de Suzana também sumiu e nunca foi encontrado. No dia 28 de junho, mais uma evidência contra Suzana surgiu. Lembrando que isso foi um dia depois das desconfianças, das suspeitas terem vindo à tona sobre Augusto. Então, do nada, mais coisas contra Suzana, sabe? Conveniente.
Bom, acontece que descobriram que Suzana foi a São Paulo para realizar um tratamento odontológico poucos dias antes. Só que logo descobriram que PC Farias, desconfiado de traições, colocou detetives particulares para seguirem a namorada, inclusive lá na capital paulista, pois a Suzana estava viajando com muita frequência para a região e ele achou estranho, achou que estava, chifres. O dentista de Suzana, chamado Fernando, explicou em depoimento que recebeu a mulher em seu consultório no dia 20 de junho e que no dia seguinte saíram para jantar em um restaurante em Higienópolis, um bairro nobre ali da região central de São Paulo. O dentista disse que conversaram amenidades, que ela não deu nenhuma abertura para aprofundar em nenhum assunto. Por volta das 3 da manhã, o Fernando levou Suzana na casa de sua tia, Maria José Rosenbaum. Ali, eles deram um beijo de despedida. E não houve nada além disso, ficaram apenas nesse beijo. O dentista sabia que Suzana namorava PC Farias, só que a Suzana dizia que, apesar de ter um namorado, não era nada muito sério. A Suzana voltou então para Maceió no sábado, e o Fernando ligou para avisar que os seus exames haviam ficado prontos, e ela ficou de retornar para São Paulo em 15 dias. Então eles deram tchau e não voltaram a se falar depois disso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. O Fernando, ele viajou para Ibiúna no sábado e foi aí que soube da morte de Suzana no dia seguinte. E ao checar os recados da sua caixa postal no celular, ele ouviu algumas mensagens ali, mas ele só procurou a polícia 5 dias depois. Acontece que essas mensagens, elas eram mensagens de Suzana e tinham sido deixadas em sua caixa postal no dia 23 de junho, no dia da sua morte. Uma das mensagens dizia, abre aspas, "Eu nunca vou esquecer você. Em algum lugar, no outro mundo, eu encontro você." Fecha aspas. Em posse dessas gravações, a Polícia Federal e a Polícia Civil de Alagoas requisitaram uma análise técnica das gravações. Na primeira ligação, a Suzana parecia sussurrar ao telefone e era possível ouvir uma voz ao fundo falando com ela. E essa voz ao fundo dizia algo como: "O que você tá fazendo? Te arruma, te arruma." A Suzana respondeu que se arrumava e desligou o telefone. A análise na fita foi realizada pelo diretor técnico do Instituto de Criminalística de São Paulo, Oswaldo Negrini Neto. E ele constatou a existência de uma frase a mais na gravação. Depois da voz sugerir que Suzana se arrumasse, a pessoa também completou: "Estamos te esperando", com chance também de ser "eles estão chegando". O Negrini cravou com 100% de certeza a existência da frase a mais. Mas a qualidade da gravação não permitiu determinar com certeza o que foi dito. O perito também não tinha certeza que a voz pertencia a PC Farias. Dava para saber que era a voz de um homem, mas não deu para determinar de quem. No fim, essa gravação toda e esse caso todo com o Fernando só serviu para expor o fato de que Suzana, assim como PC Farias, investia em outras relações amorosas. Então talvez o relacionamento dos dois não era a coisa mais, não estava tão tranquila assim. Então teria, no fim de tudo, sido um crime passional? Chegando num beco sem saída, o ministro da Justiça, Nelson Jobim, convidou o médico legista Fortunato Badam Palhares para participar das investigações. Mas o que era para ser uma salvação, o Badam chegar nesse caso, acabou causando mais dúvidas e polêmicas. Após concluírem os trabalhos, inclusive de exumar os corpos de PC Farias e Suzana Marcolino, os peritos da equipe do legista Fortunato Badam Palhares chegaram à mesma conclusão que a polícia alagoana. Suzana Marcolino matou Paulo César Farias e se matou em seguida. Eles chegaram a essa conclusão após analisarem os laudos periciais, de balística, do local do crime e da necrópsia. No dia 10 de agosto de 96, 45 dias após o crime, o inquérito pela morte do casal foi concluído como homicídio seguido de suicídio. Com base no laudo assinado pela equipe de Badam Palhares, a justiça determinou o arquivamento do inquérito. Porém, quase 3 anos depois, em 24 de março de 1999, o jornal Folha de São Paulo obteve fotos e informações que foram capazes de derrubar as conclusões do laudo assinado por Badam Palhares. No laudo assinado por Badam Palhares, Suzana era 4 centímetros maior que PC Farias,
A sua altura foi registrada como 1,67 contra 1,63 do namorado. Mas as imagens desmentem essa informação. Mesmo de salto alto, Susana Marcolino era menor que PC. Ou seja, era impossível que ela tivesse a altura que constava nos documentos. Sendo menor que PC Farias, era impossível que Susana tivesse se suicidado, como sustenta a versão oficial apresentada para a sociedade. Se ela tivesse se matado nas circunstâncias em que o corpo foi encontrado, a bala teria atingido a cabeça ou passado sobre um ombro, jamais no peito, conforme ela foi encontrada. O próprio Badan Palhares afirmou em artigo publicado na Folha de São Paulo em setembro de 1997 que se a altura de Susana estivesse errada, todas as conclusões estariam comprometidas. E estavam. Gravada em vídeo com áudio, em nenhum momento durante a necrópsia de Susana, qualquer integrante da equipe ditou a altura dela para ser anotada nos documentos. E isso que na mesa metálica tem uma marcação de distância, centímetro a centímetro, mas mesmo assim ninguém se lembrou desse importante detalhe de medir a pessoa. O Badan afirmou que Susana foi medida, mas que as anotações foram extraviadas. Mesmo assim, o seu laudo fundamentou a versão da polícia de Alagoas. Dizia que Susana matou PC motivada por um eminente término com o namorado, que naquela altura vivia outros romances. A Susana sentia sua posição de possível futura esposa de PC Farias ameaçada. E esse foi o motivo do crime. Com esse novo bafafá, a Justiça de Alagoas encomendou um segundo laudo, agora para os legistas Genival Veloso de França e Daniel Munhoz, também para o especialista em balística Domingos Toqueto e, por fim, ao perito Nicolas Soares Passos. Tendo como base tabelas internacionais que consideram o tamanho da tíbia, que é o osso da canela, e o fêmur, que é o maior osso ali da coxa, eles projetaram que a altura de Susana seria 1,57 m, considerando aí uma margem de erro de 3 centímetros para cima ou para baixo. Só que com esse novo laudo, o Badan Palhares continuou batendo o pé e reafirmou que Susana tinha 1,67 de altura e que ele tinha segurança ao afirmar, porque exumou o corpo da mulher praticamente inteiro apenas dias após a sua morte. E esses novos peritos contratados em 1997 se baseavam nos ossos da perna em uma necrópsia feita 11 meses após a sua morte, ou seja, o cadáver de Susana já estava em decomposição, comprometendo assim os seus números. Então agora tinham 2 laudos distintos, 2 equipes certas de suas informações. A altura de Susana virou um conflito a ser resolvido, e foram fotografias descobertas de Susana que provaram que os autores do segundo laudo estavam corretos. Fotos de Susana ao lado de PC mostravam que nem os saltos que ela amava usar, inclusive, gente, ela usava salto até quando estava na piscina, nem esses saltos deixavam Susana mais alta do que PC. Se ela realmente tivesse 1,67 de altura, somando aí os centímetros que os saltos acrescentam, a diferença entre os namorados seria exorbitante, chamaria muito a atenção, daria para ver claramente nas fotografias. Mas não era o que as fotos mostravam. Em 3 de junho de 1997, a jornalista Ana Luísa, irmã de Susana, foi questionada pela promotora Failde Mendonça sobre a altura de sua irmã. E sem saber ali das reais intenções, já que a promotora tinha o resultado do laudo em mãos, a Ana confirmou. Susana media 1,58. O fato é que Susana era uma mulher vaidosa e muito insatisfeita com o seu tamanho, tanto que em fotos de biquíni e sem os seus sapatos de salto, ela posa para as fotos na ponta dos pés para parecer um pouquinho maior. Se alguém perguntasse, ela mentia a sua altura, sempre aumentava os números dizendo que era mais alta. O Badan Palhares, ele considerou a altura registrada numa carteira emitida pela Secretaria de Segurança de Alagoas, um documento que não comprova as informações através de exames biométricos. O declarante informa o dado que quiser. Então, se ela falou que tinha 1,67, ia estar ali na carteirinha 1,67. Para complicar ainda mais as coisas, o ex-governador de Alagoas, o Geraldo Bulhões, disse em depoimento à CPI do narcotráfico, sem apresentar provas, que Badan Palhares recebeu R$400 mil para produzir um laudo falso. O médico negou isso. Acabou que nunca ficou provado.
Com o segundo laudo ganhando força e credibilidade, outro fato contido nele chamou a atenção. O laudo comprovava que Susana não foi alvejada sentada na cama, mas sim em movimento, se levantando, pois a sua coluna estava inclinada. O legista Genival Veloso de França afirmou, abre aspas, não existe suicídio com alguém se erguendo, e Susana se erguia em um instinto de defesa. Fecha aspas. Outro fato novo também chegou ao conhecimento da polícia. A caseira da residência de Farias, a Marisa Vieira de Carvalho, escutou o barulho de um tiro às 7 da manhã do dia 23 de junho. O susto foi tão grande que ela se queimou ao deixar cair água fervente com que preparava o café na própria barriga. Até então, ninguém havia ouvido nenhum tiro, né? Mas a informação nunca foi checada pelo Ministério Público de Alagoas. Quase um ano após a morte do casal, a família Marcolino, que até então não queria se envolver nas cobranças porque tinha medo de retaliação, decidiu contribuir ativamente com as investigações e afirmou que a prima de Susana, a Andrea Goldstein, contou ter presenciado Marisa, essa caseira que se queimou, chorando muito e conversando com o cadáver de Susana no velório. A Marisa teria dito, abre aspas, aquele segurança sabia de tudo o que tinha acontecido. Ele é culpado de tudo. Deus sabia o que essa coitada tinha no passado. Fecha aspas. A informação foi confirmada no depoimento da irmã de Susana, Ana Luísa. Assim que a informação vazou para a imprensa, os jornais passaram a procurar Marisa, que continuava sendo funcionária da família Farias. Ponto bem importante, tá? Porque ela se recusou a dar entrevista e se limitou a dizer que não tinha nem ido no velório de Susana, então era impossível ela ter falado aquilo. E ela também disse que a história da queimadura nunca aconteceu, que ela nunca se assustou com barulho nenhum e nunca se queimou. Ou seja, ela negou tudo, né? E aí nesse caso é muito difícil você saber quem tá falando a verdade e quem não tá. Porque ela pode ter negado tudo, porque ainda era funcionária da família Farias e foi dito que ela deveria negar tudo, né? Ameaçada ali, enfim, cobraram dela que negasse tudo. Ou, na verdade, ela nem falou nada daquilo na primeira vez, porque quem trouxe essa informação do tiro e da queimadura e tudo mais foi a família Marcolino, né? Então fica nesse diz que me disse e ninguém sabe o que realmente é verdade. Mas se tem uma coisa que dá pra contar, né, que é fato, é na perícia. Um exame realizado por legistas e peritos criminais de 4 estados diferentes concluiu que o som dos disparos era audível sim, por quem estivesse no terreno onde fica a casa. Mesmo assim, no inquérito, constava que Marisa não ouviu o barulho dos 2 tiros, assim como todos os funcionários e seguranças que estavam trabalhando naquele dia. Com o processo andando novamente e com medo do que poderia acontecer à sua família, no dia 28 de abril de 1999, Ana Luísa Marcolino escreveu em seu diário que se algo de ruim acontecesse à sua família, o motivo seria o mesmo que levou PC Farias e Susana à morte. A irmã de Susana foi finalmente ouvida pelos delegados Antônio Carlos Lessa e Alcides Andrade, que eram os novos responsáveis pela investigação. Entre outras coisas, a Ana Luísa disse que Susana foi vista com vida às 6 da manhã do dia 23 de junho por um segurança e que ela era seguida a mando do deputado Augusto Farias. E não que o namorado mandasse seguir ela, o Augusto queria ficar de olho nela. Disse também que quando foi reconhecer o corpo, ela notou o pescoço de Susana mole e muitos hematomas pelo corpo, comprovando que ela lutou para não morrer. Ela ainda revelou que recebeu um telefonema de um porta-voz da família Farias antes de conceder uma entrevista a Jô Soares. Na ligação, a pessoa pediu que a irmã de Susana fosse comedida para evitar novos traumas, que a imprensa queria jogar a família Farias contra a família Marcolino, o que ela entendeu como uma ameaça velada. E em meio a esse tanto de informações novas e reviravoltas, a polícia retomou o seu olhar para um suspeito que já tinha entrado no seu radar anteriormente, mas que tinha saído de fininho do foco ao jogar toda a culpa em Susana. Esse alguém, esse suspeito, era Augusto Farias.
Em novembro de 1999, Augusto e mais 8 seguranças foram indiciados pelos assassinatos de PC Farias e Suzana Marcolino, sob acusação de duplo homicídio qualificado e formação de quadrilha. Mais de 3 anos após o crime, a polícia concluiu que todos participaram do assassinato, de forma direta ou indireta, já que alguns passaram a noite na casa e outros chegaram pela manhã e compraram aquela versão de quem já estava no local, né? Ou seja, mentiram sobre diversas coisas ali do local do crime. A conclusão apresentada em Maceió pelo secretário de Segurança de Alagoas, Edmilson Miranda, e pelos delegados Antônio Carlos Lessa e Alcides Andrade foi de que uma disputa por poder e fortuna motivou o plano para matar PC, com a participação do seu irmão Augusto. O relatório dos delegados afirmava, abre aspas, PC Farias era sem dúvida nenhuma detentor de uma fortuna inestimável, construída em sua grande parte à margem da lei. Fecha aspas. Nesse relatório, foram listados 26 indícios para responsabilizar Augusto e os ex-funcionários de PC, que passaram a trabalhar em sua maioria para o irmão de PC depois da sua morte. Entre os indícios citados estava o fato de que Suzana comprovadamente não atirou. A sua altura real não a encaixa na trajetória da bala que a atingiu. Os funcionários que estavam na casa onde ocorreram as mortes mentiram ao dizer que não ouviram os tiros e que também era falsa a versão de que os funcionários entraram pela janela do quarto onde os corpos foram encontrados. Além disso, os delegados também estranharam o fato de Augusto Farias ter defendido exacerbadamente os ex-seguranças suspeitos. Ele também pagou a defesa dos ex-funcionários de PC, mesmo depois de 4 indiciamentos. Augusto Farias fez questão de atrapalhar e tumultuar as investigações, tentou subornar os delegados para não ser indiciado. Mas talvez o fato que mais o encaixa na motivação do crime é o fato de que discutia com o irmão, PC Farias, por questões financeiras, além, claro, de ter acesso às suas contas bancárias e controlar o seu dinheiro. Apesar de todos os indícios, os delegados não foram capazes de apresentar quem fez os disparos, mas não afastaram a hipótese de que o próprio Augusto pudesse ter apertado o gatilho. O problema é que Augusto Farias era deputado e sua denúncia era responsabilidade da Procuradoria-Geral da República e, graças aos seus privilégios, ele saiu ileso de toda a situação e o inquérito foi arquivado. Em 2002, o plenário do Superior Tribunal Federal arquivou o inquérito criminal a pedido do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, e ele se livrou da acusação, mas não abandonou os outros 4 indiciados, bancando a defesa de todos até o dia do julgamento. Os policiais Adeildo Costa dos Santos, José Geraldo da Silva, Josimar Faustino dos Santos e Reinaldo Correia de Lima foram indiciados por duplo homicídio triplamente por motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e impunidade. E vocês lembram do ex-namorado de Suzana, o policial militar que também era segurança do PC, o Flávio Almeida? Bem, ele não foi indiciado porque a Polícia Civil resolveu indiciar apenas quem estava na casa no dia do crime, e ele não estava na casa. Apesar de, segundo o caseiro, ter sido ele quem deu a ordem para limpar o quarto. Bom, os 4 policiais que foram indiciados, eles chegaram a ser presos em 1996, mas os 4 não permaneceram muito tempo atrás das grades. O delegado Cícero Torres logo os descartou como suspeitos. O pedido de detenção foi retirado e eles ganharam novamente a liberdade. O julgamento dos acusados começou no dia 6 de maio de 2013, 17 anos depois dos assassinatos, e foi presidido pelo juiz Maurício Breda no Tribunal do Júri do Fórum de Maceió. Os seguranças Adeildo Costa dos Santos, Reinaldo Correia de Lima Filho, Josimar Faustino dos Santos e José Geraldo da Silva sentaram no banco dos réus. Todos eles alegaram inocência e negaram qualquer participação no crime. José Geraldo e Adeildo Costa apontaram Suzana como a autora do assassinato de PC, assim como Augusto Farias, que voltou com essa tese em seu depoimento, sendo apoiado por Ingrid, filha de PC, que afirmou ter ouvido do pai que ele
ele romperia com Suzana, tentando aí uma motivação para um crime passional. 4 dias após o início do julgamento, o júri popular decidiu pela absolvição dos 4 seguranças. Apesar dos jurados entenderem que houve o crime de duplo homicídio e não de suicídio, como queria a defesa, eles também entenderam que nenhum dos seguranças deveria ser condenado por omissão, mesmo que tivessem o dever de protegê-los. Eles foram absolvidos por clemência, como afirmou o juiz. O promotor Marcos Mocinho chegou a pedir a anulação do júri. Entre as justificativas para tal ato, ele disse que a família de uma das juradas sofreu ameaça. Os jurados eles não podem ter contato com ninguém durante o período de julgamento, Mas uma delas quebrou essa regra e ligou para o marido. E esse marido teria contado para ela que estava sendo seguido por um veículo de vidros escuros e que precisou parar em frente a um quartel da Polícia Militar para se livrar de seu perseguidor, mas que não foi atendido. Em dezembro de 2018, o Tribunal de Justiça de Alagoas negou o recurso do Ministério Público para anular o júri. E em abril de 2019, a Justiça determinou o cumprimento da sentença de absolvição. O caso, ali, definitivamente se encerrou. Mesmo que ninguém tenha sido responsabilizado pela morte de Suzana, a sua família se deu por satisfeita com o reconhecimento da justiça de que o casal foi vítima de assassinato e que Suzana era, na verdade, tão vítima de homicídio quanto PC Farias. A irmã de Suzana, a Ana Luísa, afirmou, abre aspas, "Eu sou muito feliz, porque apesar de tudo, todos nós conseguimos, de certa forma, não agirmos como vítimas. Fomos à luta, cada um de seu jeito." Fecha aspas. Dona Maria Auxiliadora, a mãe de Suzana, entrou em depressão e enfrentou muitos problemas de saúde após a morte da filha e as acusações que lhe foram imputadas. Infelizmente, ela faleceu em 2011 sem ver o nome de Suzana ser limpo pela justiça. Hoje, quase 30 anos após o crime, o caso PC Farias e Suzana Marcolino permanece um mistério sem solução. Gente, pensa num caso complexo. São tantas reviravoltas, tantos laudos, tantas versões, tantas linhas investigativas que fica difícil de chegar a qualquer conclusão, principalmente se tratando de um personagem tão controverso quanto o político Paulo César Farias. E pobre da Suzana, que se meteu numa enrascada. Eu tô morrendo de curiosidade de saber qual a teoria de vocês para esse caso. Já segue o perfil do Café com Crime no Instagram e no Twitter para comentar e discutir o caso comigo. Eu também vou postar amanhã lá nas redes sociais as fotos relacionadas a essa investigação toda. Fotos dos envolvidos, da cena, do local, das evidências. Segue a gente lá no @Café com Crime no Instagram e @CaféCcrime no Twitter. Eu volto com um novo episódio daqui a 15 dias e até lá, cuidado com os Sugar Daddies, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização por Luigi Calistrato, pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes de informação utilizadas foram Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Portal G1, Wikipédia, Aventuras na História, UOL, Memória Globo e Gazeta do Povo.